amigos, bom dia. Nos últimos 4 programas falamos sobre o tema da Trindade, a divindade dentro da Palavra de Deus. Nós vimos aí, você que nos acompanhou, que a origem da Trindade, no primeiro programa, tivemos a noção de que, biblicamente falando, sempre Deus, Ele foi Deus único, e também depois no segundo programa vimos a Deus, o Pai, como soberano. E depois no terceiro programa vimos aí Cristo Jesus como literalmente o Filho de Deus. E também no último programa tivemos sobre o Espírito Santo, que é o dom de Deus, é o Espírito de Deus, E neste último programa, nesse 5º programa, vamos finalizar fazendo umas considerações finais, principalmente no quesito aí, vida eterna, na eternidade. Quantos seres divinos que vão estar lá, E de antemão gostaria de dizer para você que existirão eternamente com os homens o Pai e o Filho, e também os seres humanos e os anjos no céu, Não existe mais nenhum outro grupo além desses seres que vão estar no céu, ou então, como você queira, aqui na nova terra, E comigo aqui está o meu amigo Sérgio, que compartilhará dessa conclusão desse assunto no dia de hoje. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Jason. Bom dia, amigo. É muito bom nós estarmos aqui novamente e juntos nós vamos abrir a palavra de Deus e com certeza nós vamos aprender muito nesta manhã. Jason, nós queremos considerar alguns assuntos, por exemplo, alguns textos da Bíblia que no decorrer desses 4 estudos que fizemos, eu tenho certeza que as pessoas em casa, de repente ele tinha aquele texto que ele dizia assim, olha, se eu pudesse estar lá pessoalmente, eu gostaria de saber o que esse texto quer dizer, ou aquele outro, entende? E nós vamos usar esse espaço aqui agora, neste programa, para nós também respondermos estas questões. Sim. Então, amigo, de repente aquele texto que você disse assim, olha, mas eles não falaram desse texto, esse texto para mim é muito claro, nós queremos abordar aqui alguns deles. E o primeiro que eu quero colocar, Jason, é 1 João 5,7. 1 João 5,7, nós vamos ler o seguinte: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Jason, esse é um dos textos mais usados para se provar uma trindade, para se provar a existência de 3 pessoas. Sim. Tá? Acontece que esse texto, existe uma concordância entre os teólogos, eu poderia dizer de todas as igrejas, tá? Eu não sei se existe alguns que não concordam, mas no meu entendimento todos concordam que este texto ele é um acréscimo posterior e que nos textos originais não existe esse texto. Como prova disso, Jason, eu estou com esta lição aqui, olha, Isto aqui é uma lição, eu quero colocar aqui para vocês verem, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta lição aqui ela foi produzida no ano de 2009 e ela traz esta ideia. Eu gostaria de ler para que você, amigo, e para você também, Jason, ver a declaração que está contida aqui dentro. Sim. Quer ver? Presta atenção. Olha, a página 111, ela traz a questão da trindade. Ele diz assim, olha, em algumas Bíblias, em 1 João 5, 7 e 8, foi o que eu li, aparecem as palavras no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. São um em 3. O problema é que elas, são um acréscimo posterior, não encontrado nos manuscritos originais, tá? Essa declaração está aqui, vai ser colocado na tela para você ver. Então, assim, Jason, esta lição aqui, todas as igrejas têm essa lição. As igrejas que são evangélicas, eles têm essa lição, chama-se a lição dominical. Sim. A Igreja Adventista, no caso, porque é uma guardadora do sábado, é a lição da escola sabatina, mas a lição é a mesma, é uma forma de estudar a palavra. Quando eles, amigo, vão formar, assim, eles vão escrever esta lição, isso aqui é mais de 20 teólogos junto, que eles debatem o tema, o assunto, para poder escrever já isso.
Então, tá? eles estão reconhecendo nessa lição que esse texto de João 5, 7, ele não está no original, ou seja, o apóstolo João não escreveu isso. Não escreveu. Ou seja, lá na frente, alguns séculos, 2 ou 3 séculos mais tarde, alguém colocou aí. Para que alguém colocou na Bíblia esse texto se o João não tinha escrito? Pois é, havia já algum interesse por trás disso. Mas ainda eu quero continuar mais um parágrafo aqui dizendo assim, olha, e ele continua dizendo assim, ó, entre os estudiosos bíblicos existe concordância, foi o que eu falei, de que essa declaração não é genuína. Sim. E foi acrescentada, provavelmente, ele diz, para apoiar a doutrina da Trindade. Quem está dizendo isso aí são pessoas, teólogos, que acreditam na Trindade. Sim. Então, eles reconhecem, né? E a grande parte dos grandes teólogos do mundo aí, religioso, reconhece que esse texto não é original. Ele é literalmente falsificado com o propósito de colocar a Trindade dentro da Bíblia, porque a Trindade nunca existiu. Então eles colocaram esse texto aí para dar a ideia nas pessoas mais lá na frente, né, que existe uma Trindade. Graças a Deus que foi descoberto, né, que esse é um texto falso, né, Sérgio? Mas que quando João escreveu no primeiro século, ele não escreveu isto. Tá? Isso tem que ficar, amigo, claro para você. João não escreveu. Isso foi um acréscimo posterior. O que é um acréscimo posterior? Alguém foi lá e colocou. Por quê? Porque eles precisavam, vamos dizer assim, provar um dogma. Porque a doutrina da Trindade, na verdade, ela é um dogma. Sim, porque ela não tem base bíblica. Exato. Né? Então, amigo, você, se tem uma Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada, e na grande maioria das versões, na verdade, ela está num colchete, ou entre parênteses, né? E o que está entre parênteses não está no original. Então sempre cuide na sua Bíblia, quando está entre parênteses, não está no original. Então você não precisa nem ler ali, são acréscimos ali do escritor, né? Que colocou ali para... acredita ele, né, melhorar o que foi escrito, mas nós não precisamos disso, nós precisamos de apenas assim diz o Senhor, né? Então, mas continue aí no livro de 1 João, capítulo 5, agora ao invés do verso 7, no verso 20, né? Tem um verso aqui, Sérgio, porque usa-se muito para dizer que Jesus é o verdadeiro Deus, nesse verso aqui. Vamos ler juntos? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse texto aqui realmente está dando uma ideia, parece ser clara, de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Mas Sérgio, quem é o verdadeiro Deus? É o Pai, né? É o Pai de Jesus Cristo. No livro de João 17:3, né? Até mais tarde você vai ler de novo, Sérgio. Jesus Cristo deixou muito claro, olha, né? Que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus Cristo deixou claro, olha, o único Deus verdadeiro não sou eu, é meu Pai. Só que essa Bíblia aqui, ela tem esse texto desta forma, mas eu gostaria de ler aqui o mesmo capítulo, né, no mesmo livro, o mesmo texto bíblico, só que nesta Bíblia aqui, a Bíblia do Peregrino, né, da Igreja Católica Paulinas, né, a editora Paulina que escreveu esse livro aqui, né, essa Bíblia, e eles têm uma tradução um pouco diferente, né? Capítulo 5, verso 20 fala assim, ó: observe, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecer o verdadeiro. Ponto. Estamos com o verdadeiro e com o seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos o verdadeiro, então nós estamos no verdadeiro e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É o verso 21 no caso aqui. Então nós vimos aí que essa ideia, ela vem em cima de um texto contraditório, né?
Não é um claro assim, diz o Senhor. Um texto está falando uma coisa nesta Bíblia, nesta outra Bíblia está dizendo outra coisa, né? E nós precisamos de textos que não são diferentes numa Bíblia e na outra. Por exemplo, João 17,3. Não existe nenhuma Bíblia que é diferente, que traz uma ideia diferente. Ele é unânime. Todas as Bíblias trazem exatamente a mesma ideia, né? De que o Pai é o verdadeiro e único Deus, e Jesus Cristo é o que foi enviado, é o Filho de Deus. Então, né, Sérgio, mostrar esse texto aqui, porque é importante para que o nosso amigo possa compreender esse aspecto. E você que não assistiu os últimos 4 programas, busque no YouTube, né? Aí você pode ver na tela o nosso endereço, né? Digite aí no YouTube Conhecendo o Criador e assista os últimos programas, né? Na verdade nós vamos colocar ele de forma integral, né? Então você poderá assisti-los aí também. Jason, até aqui nós apresentamos esses 2 textos aqui, que são textos que trazem uma implicação quanto ao assunto. São os textos mais difíceis das pessoas compreenderem, né? Uhum. Mas agora eu quero um outro sentido. Eu quero aqui Mateus 28:19, que também é um texto muito usado, sabe? Eu diria que é o principal, para se provar, né, uma trindade, principalmente o batismo em nome de 3 pessoas. Sim. Né? Mateus 28:19, ele diz assim, olha: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Esse texto aqui está em Mateus, no capítulo 28, verso 19. É um texto que entendemos assim, que o livro de Mateus está aqui colocando palavras de Jesus, correto? Sim. Palavras de Jesus. Porém, amigo, eu quero dialogar com você um pouquinho sobre este Mateus 28:19, tá? Eu quero fazer aqui você raciocinar, porque nós precisamos, às vezes, raciocinar sobre o texto para nós entendermos o texto, tá? Sim. Nós temos aqui uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Tá? Ela é da mesma editora desta Bíblia do Peregrino, correto? Paulo, eu até quero pedir, Jair, para você abrir para nós essa Bíblia em Mateus 28:19, e eu quero que as pessoas entendam o que nós vamos falar aqui agora. Por exemplo, amigo, quando Jesus falou estas palavras aqui, de acordo com o contexto de Mateus 28, foi no domingo da ressurreição, porém foi à tarde. Correto? Jesus, a Bíblia diz que depois disto, ele passou mais 40 dias na terra, Jair. E quando Jesus ele foi ao céu, como está registrado no capítulo 1 do livro de Atos, que ele ascendeu-se ao céu, dali 10 dias, os discípulos foram contemplados com a descida do Espírito Santo. Sim. Tá? E no primeiro dia, quando eles estavam reunidos lá naquele cenáculo, que todos foram cheios do Espírito Santo, está lá no capítulo 10, no capítulo 1 de Atos também, capítulo 2, aí eles pregaram o Evangelho, eles fizeram uma palestra, e naquele dia, Jairson, quase 3.000 pessoas se batizaram em um único dia, amigo. E essas pessoas não foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jairson. Não foram. Essas pessoas foram batizadas, como está relatado no capítulo 2, versos 38 de Atos, em nome de Jesus unicamente. O nosso próximo programa vai ser sobre o batismo, né, Sérgio? Sim. Então, nosso amigo vai poder tirar todas as dúvidas. Hoje não vamos falar de forma específica sobre o batismo. Apenas vamos tentar entender esse texto aqui, porque é usado para dizer que a Trindade está aqui. Que existe uma Trindade. Exato. Mas assim, dentro da linha de raciocínio, eu quero que o amigo entenda o seguinte, que imagina o seguinte: do dia que Jesus falou isso aqui, já até o dia do primeiro batismo, se passou 50 dias. 50 dias, todos nós temos capacidade de termos vivo na mente aquilo que alguém nos falou há 50 dias atrás. Né? Hoje, com tudo o que existe de química nos alimentos e tudo, nós ainda temos essa capacidade. Agora você imagina há 2.000 anos atrás, que não existia nada, a alimentação das pessoas era saudável, existia uma mente muito boa. Porém, os discípulos foram desobedientes quanto àquilo que Jesus falou. Entende? Então assim, como que nós entendemos isso aqui?
Sérgio, alguns teólogos dizem que os apóstolos batizaram só em nome de Jesus porque eles estavam batizando gentios. E aí eles tinham que ter um jeito especial de tratar com os gentios, porque eles não aceitavam, né? Essa questão aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então batizavam só em nome de Jesus. Só que esse batismo aí só tinha judeu. Sim. Entendeu? Aliás, durante os 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio, né, só tinha judeu, né, israelitas no caso aí, né, hebreus, não tinham gentios. Apenas no 3º ano e meio depois é que Cornélio, o primeiro gentio, foi batizado. Então podemos ver que são argumentos falaciosos contrários à Bíblia, né? Ô Jair, mas o que você tem de novidade nessa Bíblia aí quanto a este verso aqui de Mateus 28:19 que poderíamos transmitir para as pessoas? Sim, nós não estamos aqui com o propósito de dizer que esse texto aqui é falsificado. Não estamos com esse propósito. Porém, a história, né, diz que ele é falsificado. Nós não estamos dizendo isso, é a história, né? A Igreja Católica mesmo, em peso, ela sempre confessou e confirmou, né, que esse texto tem origem em Roma, que ele não existia nos originais. Livros de história, né, coletâneas, enciclopédias sempre dizem que esse texto não está no original. A Bíblia da Igreja Católica, aqui da Bíblia de Jerusalém, né, ela diz o seguinte, aqui no verso, aqui tem um Czinho, e aqui embaixo está dizendo uma explicação, né, fala assim: é possível, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico, né, posteriormente fixado na comunidade primitiva, ou seja, posterior, não no original, né? E aí continua: sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde, deve-se ter estabelecido a associação do batizar em 3 pessoas da Trindade, ou seja, apenas mais tarde, não no original. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma, ou seja, aqui há um reconhecimento claro de que houve variação e de que esse texto não está no original. E eu tenho aqui deixa eu ver aqui, esse livro aqui, o autor dele é o Joseph Ratzinger, né? Ainda vivo, o Papa Emérito, que fala, né? Emérito. Que ele não morreu, né? Ele apenas abdicou do cargo. E no ano de 1968 ele escreveu esse livro aqui. Esse livro aqui mesmo é do ano de 1970, né? 2 anos mais tarde ele foi traduzido no português, né? E eu tenho aqui a primeira edição em português. Na página 48, para você que quiser, né? Aqui vem explicando os mínimos detalhes como que isso aconteceu. Ele vem explicando detalhe por detalhe como que do hebraico, né, que o livro de Mateus foi escrito em hebraico, ele depois passou para o grego, depois para o latim, e todas as vezes que vai passando de uma língua para outra e tal, para o romano, aí eles vão alterando pouquinho por pouquinho. Aqui Ratzinger, né, ele explica minuciosamente todos os detalhes, como que houve essa, né, passagem, como que isso ocorreu. Então, Sérgio, são textos baseados, né, em suposições mesmo. Por exemplo, vou te ajudar aqui a questão do verso. Em nome do Pai. Qual que é o nome do Pai? Pai é nome? Não, é um título. Né? Você é pai, né? Esse não é teu nome. Teu nome é Sérgio Apolinário, não pai. Sim. Em nome do Filho. Também não é. Eu, você, todos nós somos filhos. Nós não temos esse nome, né? Esse não é um nome. E Espírito Santo? Ele não é uma pessoa. Não é nenhuma pessoa, né? Então, aqui é realmente forçado. Agora, se você for ver, quando Jesus ele fala assim, olha, ide batizar em meu nome, em Marcos está escrito dessa forma, em Lucas também, então é contraditório. Realmente, poderíamos gastar aqui mais 10 minutos falando sobre isso, mas acredito que seja o suficiente, Sérgio. Sim, é o suficiente. Agora, Efésios capítulo 5, verso 5, ele fala o seguinte, leia comigo: porque
Bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui Paulo está falando que no reino de Deus e no reino de Cristo não haverá essas pessoas, idólatra, fornicador e tudo mais. É no reino de quem, Sérgio? De Deus e de Cristo. E de Cristo. Ó, duas pessoas. Duas pessoas. O reino é divino, o reino eterno, é duas pessoas que estão lá no trono, Sérgio. Amigo, nós precisamos entender o seguinte: o papel, Jason, do Espírito Santo. Quando nós entendermos isso, vai ficar claro para nós que, por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, correto? Agora imagine o seguinte, amigo: quando Jesus voltar, a Bíblia diz que o pecado vai ser eliminado, vai ser extinto da terra, a morte vai ser extinta da terra. É por isso, já que agora não aparece mais o papel do Espírito, porque não existe mais o que fazer. Entende? Então Deus, ele não precisa mais enviar o seu Espírito. Agora imagina o seguinte: se eu acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa mesmo, entende? Ele não tendo o que fazer, ele não aparece na Bíblia depois da volta de Cristo. Então o que aconteceu com ele? Aí vai ficar complicado para mim entender isso aí. Sim. Né? Mas olha Apocalipse 7 e o verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Uma confirmação daquilo que você já disse. Então a salvação é ao Filho, é ao Cordeiro e ao Pai. E ao Pai. Quando nós vamos para João 17,3, ele é claro: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ou seja, a vida eterna depende disso. Depende disso. Conhecer o Pai e o Filho. E aí em Apocalipse, a salvação é para o Pai e ao Cordeiro. O Pai e ao Cordeiro. Ou seja, a Bíblia ela sempre fala a mesma linguagem, né? Outra coisa interessante, eu estou com a Bíblia aqui, é a Bíblia do Universitário. Olha o que ela fala em Apocalipse 14, tá? 14 e o verso 1. Interessante isso aqui também, ó. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ou seja, o nome do Filho e o nome do Pai escrito na testa. Não tem o nome de três. O nome do Pai e do Filho na testa. É lógico que isso aqui todos nós entendemos, e eu acredito que o amigo também entende isso, que não vai estar com letra assim na testa, né? Mas isso quer dizer que faz parte da nossa mentalidade. Ou seja, Sérgio, na verdade é aquele estudo que fizemos antigamente, né? O selo de Deus. Ou seja, esse é o primeiro mandamento, né? O que tem na testa? A testa é a identificação, né? Sim. Então nós temos a identificação, o Pai e o Filho no coração das pessoas, né? Eu gostaria de falar sobre o trono. Na eternidade, no céu e na nova terra, nós temos tronos. Quantos tronos tem no céu? Quantos tronos vai ter na nova terra? Quantos tronos tem no trono de Deus, né? Quantos que existem lá? E eu gostaria de começar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Leia comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem disse isso foi Jesus, ok? Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui vemos dois tronos. Nós vimos aqui Jesus dizendo: no meu trono, aquele que vencer se assentará com Jesus no seu trono. Assim como Jesus venceu e sentou no trono do Pai. Agora, vai comigo um pouquinho mais para frente no capítulo 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Você está percebendo que nós temos dois tronos só no céu? Na nova terra? No texto lá anterior e esse aqui. Um rio que procedia do trono do Pai e do Cordeiro, né? E o verso 3 também leia comigo. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Mais uma vez a Bíblia deixando claro aqui o trono de Deus e do Cordeiro. Agora, amigo, dentro da Bíblia existe um ser que queria um terceiro trono no céu. Você sabia disso? Eu quero te mostrar agora. Abra sua Bíblia no livro de Isaías,
capítulo 14, verso 12. E eu também vou ler o verso 13 e 14, ok? Verso 12 diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui a Bíblia está falando de Lúcifer, de Satanás, a antiga serpente. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Olhe, observe alguns aspectos aqui importantes. Ó. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Já vimos que são os anjos, né? Exaltarei o meu trono, né? Então aqui um ser superior, divino, né? Especial, um filho de Deus, um anjo no caso, né? Que se fala que é Deus, ele é o único ser que fala assim: não, eu vou estabelecer o meu trono do ladinho de Deus, eu quero ser igual a Deus. É o único ser no universo. Agora olha só o verso 14: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amigo, somente Satanás queria um terceiro trono no céu. Não existe 3 tronos no céu. No santuário do céu não tem 3 tronos, tem apenas 2. E o terceiro era Satanás que queria. Então, que tenhamos cuidado. Existe o Pai e o Filho, né, que tem trono. E o terceiro é Satanás que queria. É perigoso, né, Jais? Muito perigoso. É perigoso acreditar assim, né? Então, se eu adoro a Trindade, eu estaria adorando o Pai, o Filho e o terceiro. E um terceiro. Não o Espírito Santo não é uma pessoa. Sim. É o Espírito de Deus, o poder, a influência de Deus. Então, nós aceitamos o Espírito Santo. Agora, tem uma pessoa que realmente é uma pessoa e que quer estar nesse terceiro lugar. Amigo, o nosso tempo ele está se acabando, mas eu quero utilizar de 2 textos aqui ainda para nós fecharmos este programa. Apocalipse, no capítulo 20, o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Você percebe que nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, Jair. 2 pessoas. 2 pessoas. E nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos no céu. Sim. Né? E depois nós voltaremos para a terra. Apocalipse 21 e o verso 22 e 23. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Você percebe aqui, amigo, que esses 2 textos, de novo, eles afirmam a existência de Deus, o Pai, e do seu Filho Jesus Cristo, retratado como o Cordeiro na Bíblia. Entende? Então, assim, não aparece uma terceira pessoa. Como eu li aqui, João 17,3, é claro, ali o apóstolo está dando uma receita de vida eterna, já. Você quer ter a vida eterna? Quero. Então a receita é essa, tenha a Deus como o único e verdadeiro Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Se você aceitar isto, você já está encaminhado para a vida eterna. Esta é a receita bíblica, entende? Para nós termos a vida eterna. Então, amigo, que Deus nesta manhã possa ter falado ao seu coração através da sua palavra e através dos seus servos aqui, né? E que você possa entender isto, entende? Que definitivamente, de uma vez por todas, a Trindade não é bíblica, ela não existe, ela não é verdadeira, mas que nós temos sim Deus, o Todo-Poderoso, entende? O Criador do Universo, e temos o seu Filho Jesus Cristo. E é nesses 2 que nós precisamos basear a nossa crença, a nossa fé, para nós chegarmos a ter a vitória. Que Deus possa abençoar você e a sua família nesta manhã. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Amado e eterno Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão, Pai, a Ti, nesta manhã é porque o Senhor nos abençoou de forma que
concluímos aqui este assunto tão importante, que é o assunto da Trindade, e que as pessoas, ó Deus, que nos ouvem, que nos assistem, elas possam ter entendido esta mensagem e que possam tomar decisões ao teu lado. É o que nós te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém.